Filomático, o universo da filosofia e da matemática. A divisão entre as ciências humanas e exatas, como se sabe, nem sempre foi clara. Pensadores que construíram as bases do pensamento ocidental atuaram nos campos da filosofia, matemática, física e astronomia. É fato, contudo, que o diálogo entre as áreas faz parte da fundação das universidades. A primeira delas, a Universidade de Bolonha, foi fundada em 1088 por professores de gramática, retórica e lógica, que pretendiam se dedicar ao estudo do direito. Já no século XVIII, nos Estados Unidos, a Universidade da Pensilvânia foi a primeira do país a se proclamar como tal e até hoje exibe em seu selo a herança das disciplinas clássicas: teologia, astronomia, filosofia, matemática, lógica, retórica e gramática. O pensamento filosófico levou ao conhecimento científico, estando na matriz do seu nascimento e de sua construção e autonomia. A filosofia é importante para quem quer conhecer matemática e o mundo. Professores de matemática ou filosofia precisam compartilhar da mesma linguagem, para que o estudante possa perceber, desde os anos iniciais, que tomar uma decisão na vida tem o mesmo processo que tomar uma decisão na hora de resolver um problema matemático. Platão ajudou a lançar as bases tanto da filosofia quanto da geometria no século III a.C. Na Grécia, fundou a Academia, uma escola dedicada ao estudo de filosofia e à prática de ginástica, que pode ser uma das origens das universidades. Seu método desenvolve as ideias por meio do diálogo, e é esse modelo que está presente nos seus livros. Para ele, o conhecimento é um conjunto de ideias que organizam o que há de concreto no mundo. Ele defende a tese de que o filósofo deve saber matemática para obter dela o efeito de elevação da mente através do ato de estudar o mundo abstrato. Muito antes dos empiristas ingleses, Platão já afirmava ser a matemática a ferramenta ideal para a leitura do mundo, uma vez que, para além das aparentes transformações e mudanças, ela era capaz de aprender o essencial que permanece. Galileu Galilei, figura fundamental do Renascimento, o pensador italiano contribuiu para a revolução científica ao aliar filosofia, matemática, física e astronomia. Nas ciências exatas, iniciou os estudos sobre movimento e mecânica, além de descobrir os anéis de Saturno, 4 satélites de Júpiter, as montanhas da Lua e as fases de Vênus. As descobertas foram possíveis graças aos modelos de investigação científica da época, que não faziam distinção entre filosofia e ciências. René Descartes e sua corrente filosófica, que era o racionalismo, remete ao processo científico. O raciocínio funciona como um exercício mental lógico para analisar hipóteses e chegar a conclusões. A descrição desse raciocínio está no livro Discurso sobre o Método, uma das obras mais importantes da filosofia e do pensamento científico. Na matemática, revolucionou o pensamento ao aliar duas áreas até então distintas, a álgebra e a geometria, para criar a geometria analítica, hoje uma das bases da engenharia. Descartes inaugura a modernidade da filosofia na construção do seu idealismo filosófico a partir do cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Na matemática, ele relaciona a álgebra e a geometria no famoso plano que leva o seu nome,
plano cartesiano, fazendo nascer a geometria analítica. A fecundidade da filosofia de Descartes está tanto no tipo de racionalismo idealista, que inaugura na filosofia, quanto na matemática, que proporciona um novo olhar sobre a geometria. Unidade de medida, teorema e linguagem de programação recebem o nome do pensador francês Pascal. No campo da física, contribuiu para os estudos do som, pressão e mecânica. Na matemática, foi fundamental para a geometria e a probabilidade. Na filosofia, refletiu sobre os limites da condição humana. E na teologia, influenciou a criação da Igreja Metodista. Tales de Mileto nasceu na antiga colônia grega de Mileto, por volta de 623 a.C. É considerado o pai da filosofia ocidental, por procurar dar respostas racionais para os fenômenos da natureza e os dramas da vida humana, rompendo com a perspectiva unicamente mitológica. No campo da matemática, Mileto se destacou a tal ponto que recebeu um teorema em seu nome. O famoso Teorema de Tales afirma que a intersecção entre duas retas paralelas e transversais formam segmentos proporcionais. Quando o estudante tem um raciocínio lógico desenvolvido, ele tem uma matemática desenvolvida. Em resumo, eu acredito que a filosofia aliada à matemática, como ferramentas, podem auxiliar nas demais disciplinas. Grandes filósofos eram pensadores e tinham raciocínio lógico desenvolvido, por conta da reflexão e da análise. Se não existisse a matemática, não teríamos edifícios, pontes, aviões, computadores, etc. Você sabia que o avião só voa devido a equações matemáticas? E essas equações foram descobertas por Daniel Bernoulli, matemático suíço, membro de uma família de talentosos matemáticos, físicos e filósofos, que viveu no século XVIII? Pois é. Agora imagine sem a filosofia. Não haveriam chances de uma sociedade avançar em qualquer um de seus aspectos: economia, saúde, segurança, tecnologia, educação e arte. E isso porque não há ciência que não seja antes indagação e curiosidade, aspectos que nascem e sobrevivem na filosofia. A parte da filosofia que se dedicou de ampliar os horizontes da matemática foi a lógica. Tanto que hoje, o ápice da lógica é a própria matemática. Em tempos outros pensava-se em uma matemática pura, coisa que já não parece possível. Opinião de um grande filósofo, Kant. Através da matemática, o raciocínio poderia ser expresso dessa maneira. Segundo a teoria de Rousseau, assim podemos pôr A em vez de homem, B em vez de mortais e X em vez de Sócrates, sendo A e B quaisquer classes e X uma individualidade qualquer. Este é apenas um dos exemplos de contribuição da filosofia para com a matemática, também da contribuição da matemática com a filosofia.